Se você acha que é difícil falar spoiler Ixtão, é porque você não cresceu nos anos 80 e 90, em que nós tínhamos que decorar, pronunciar e conversar sobre atores como Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren e Rutger Hauer. 4 atores que, aliás, até hoje eu não sei se eu pronuncio corretamente o nome. Na minha época de infância, era quase um alívio poder contar nas rodas de amigos no recreio da escola que eu tinha visto um filme do Mark Dacascos na noite anterior, por exemplo. E foi justamente nessa época de nomes impronunciáveis, atuações canastronas e testosteronas descompensadas que fariam qualquer fã de Peaky Blinders chorar em posição fetal no banheiro pedindo pela mãe, que Arnold Schwarzenegger se tornou o maior de uma geração e talvez o maior de todos os tempos dentro do cinema de ação. É interessante que, quando pensamos nesse brucutu de queixo tão quadrado quanto uma caixa de sapato e bíceps tão impossíveis quanto um peixe-babel, nós sempre lembramos de obras mais badaladas da filmografia do sujeito, tais como O Exterminador do Futuro, Vingador do Futuro ou Predador do Futuro. Ah, é só Predador? Então tá. E esquecemos outras tão boas quanto, ou na melhor das hipóteses, boas o suficiente para o estilo de filmes que tornou esse ator tão icônico. Então, senhoras e senhores, vamos falar sobre The Running Man, filme de 1987, adaptado de uma obra do Stephen Hay. Sim, o filme é baseado em um livro do Stephen King, de 1980, quando ele ainda usava o pseudônimo de Richard Bachman. Bom, a história é ambientada em um distante futuro no qual a sociedade, após sofrer um colapso em 2017, é comandada por um estado totalitário que, claro, governa todos com mãos de ferro. Nesse contexto distópico em que os meios de comunicação são todos manipulados, o programa de maior audiência é um reality show conhecido como The Running Man. Mas vamos falar dele logo mais. O filme em si começa com o personagem de Arnold Schwarzenegger, um policial chamado Ben Richards, indo interceptar com sua equipe uma manifestação civil pacífica. Ele é um oficial da lei ético e, quando recebe a ordem de seus superiores para abater os civis, se insurge contra isso e é destituído de sua posição de comando, vê seus homens se voltando contra ele e acaba preso. I said the crowd is unarmed. There are lots of women and children down there. All they want is food, for God's sake. The hell with you. I will not fire on helpless people. Lieutenant Sanders, do you copy? Affirmative. Take command, detain Richards, and proceed as ordered. Richard, what the fuck are you doing? Richards, you're gonna fry for this. And I'll see you in hell. O Arnoldão então é mandado para uma penitenciária de segurança máxima, saída diretamente do filme A Fortaleza, aquele filmão B do Christopher Lambert. Aliás, tá aí outro maluco dos anos 80 e 90 com o nome de maluco dos anos 80 e 90. Bom, nessa prisão, que tem uns guardas usando óculos escuros em locais de pouca luz sem motivo aparente, ele faz amizade com outros 2 prisioneiros. E os 3 organizam um plano de fuga. Os guardas atiram sem piedade nos detentos, mas claro, erram todos os tiros no protagonista e em seus amigos. Talvez pela mágica do roteiro, ou talvez porque eles estão usando fucking óculos escuros em local de pouca luz sem motivo aparente, eles não conseguem alvejar os nossos heróis. Bom, o fato é que eles conseguem fugir e Arnoldão começa a andar no submundo dessa sociedade distópica. Claro, pelo fato de ele ser um ex-policial, seu novo círculo de amizades o vê com estranheza, como já era de se esperar, mas nada que o nosso Arnoldão não consiga dar conta. You're one of the cops who locked up all my friends, burned my songs. People like you took this country and turned it into a jail. We don't want his death on our hands. He's a cop. He's the butcher of Bakersfield. Come on, Mick. I've seen too much. All I've seen is a bunch of low foreheads who think they can change the world with dreams and talk. It's too late for that. If you're not ready to act, give me a break and shut up. E é aí que ficamos sabendo que ele vem sendo conhecido pelas pessoas como o açougueiro de Bakersfield, um título que vamos entender logo mais. Mas enquanto Schwarzenegger vai atrás da sua tentativa de viver na clandestinidade, o filme transaciona para o topo da pirâmide social, em que vemos as entranhas da rede que transmite o programa The Running Man, uma espécie de BBB do capiroto com uma audiência monstruosa. E é interessante que todo esse plot do programa me lembra bastante não apenas o livro 1984 de George Orwell,
cruel, como é de se esperar em obras totalitárias. Mas guarda consigo também muitas semelhanças com V de Vingança, a HQ do lendário Alan Moore, que tinha sido publicado entre 1982 e 1983. Lembrando que o filme sai em 1987, então talvez a semelhança não seja casual. Vai saber. Mas vamos seguir. Tentando achar o irmão que o ajudaria a escapar do sistema, Ben Richards, o nosso querido Arnoldão, acaba interagindo com Amber Mendes, interpretada por Maria Concita Alonso. If you see this man, do not approach him. Contact your local block warden. He is considered armed and dangerous. Don't make a sound, you understand? And now, back to Who are you? Friend of my brother's? Enquanto isso, a produção do programa The Running Man descobre que Schwarza é um excelente participante para o programa. Não esse Schwarza. Esse Schwarza. Rola basicamente um sequestro em que Schwarzenegger quer usar a mulher para escapar, tudo dá errado e ele é capturado, por amor ao roteiro. Fazem uma proposta para o protagonista Ben Richards. I saw the video of your prison break. Sensational. Ben, I think we might be able to help each other out. And that's why I pulled a few strings to get you here. And that's why I'd like you to volunteer to appear on tomorrow's broadcast. E ele aceita, claro, por amor ao roteiro. Ben Richards é colocado como participante do próximo The Running Man e Amber, a mulher sequestrada, começa a desconfiar que talvez a sua perfeita sociedade não era afinal tão perfeita assim. Like the ticket agent and security guard, Richard shot at point-blank range when he arrived at the airport. But that's not true. They were taken to Cadre Memorial Hospital, where they remain in guarded condition. Tem uma cena da população se organizando para o início do show, enquanto dançarinas nos brindam com o puro suco dos anos 80. O apresentador mostra para a audiência o porquê de Ben Richards, nosso Arnoldão, ser um presidiário que vai figurar como protagonista de The Running Man. Ele exibe um trecho completamente editado do início do filme, em que se deturpa completamente o que ocorreu de fato. Nessa fake news criada pelo programa, Schwarzenegger não foi aquele que tentou impedir o massacre de inocentes, mas aquele que deliberadamente quis provocar esse massacre. He's Ben Richards, the brutal slayer of 60 men, women and children in the Bakersfield Massacre. Food riot in progress. Approximately 1,500 civilians moving in. Yankee 99er, the crowd is unarmed. Repeat, unarmed. Abort attack. Acknowledge Yankee 99er. The hell with you. Lieutenant Sanders, take command. E é daí que vem a alcunha de açougueiro de Bakersfield, o que provoca assombro e revolta na população em geral, como se nosso amigo Schwarza fosse o maníaco do parque. É interessante que, nesse momento em que o programa apresenta o atual concorrente para a audiência, o apresentador nos mostra cenas de participantes anteriores que conseguiram chegar vivos ao final de suas respectivas edições e foram brindados com vidas confortáveis e hedonistas, o que faz a audiência vibrar mais que nós, que já vimos tantas e tantas obras distópicas. Like our previous winners, Whitman, Price, and Haddad. You remember them? Whitman, Price, and Haddad. There they are, and at this very moment, they're basking under the Maui sun. Sabemos que é pura propaganda enganosa. Na edição atual, o apresentador mostra para Ben Richards que capturou aqueles dois amigos que o nosso Arnoldão fez na prisão, colocou eles no show como co-participantes e isso força o protagonista a seguir com o show. Não que ele se intimide, afinal você está falando de um cara que em outro filme derrotou a porra de um predador na base da bolacha. Killian, I'll be back. Enfim, começa a caçada e eu quero dar uma pausa para destacar essa cena. Edith Wiggins, come on down! All right, now we need you to give me the name of the stalker that we send out to hunt down those three desperate criminals. Okay. Give me 10 seconds, please. Well, my husband and my little boy, they have their favorites, but I like my men big and cuddly. Yeah? Who is it? Sub-Zero! Percebam, o apresentador interage com a plateia, chama uma pessoa dessa multidão e a manipula, através do deslumbramento que esta tem dentro desse contexto a qual está inserida por ser ela, uma cidadã comum, a determinar a vida e a morte de outros seres humanos.
Ela não aparenta ser uma sádica ou alguém que tatuaria uma suástica na virilha. Ela não parece ser alguém que atropelaria filhotes de cães na rua por prazer. Ela é só uma cidadã comum, deslumbrada com uma superestrutura que dita o seu comportamento sem ela própria perceber. E não que isso não torne verdadeiramente cruel a forma dessa senhora se expressar. Ela replica o discurso do status quo para sentenciar basicamente que bandido bom é bandido morto, sem se importar verdadeiramente se o acusado é culpado ou não. Essa contextualização serve para exemplificar que não é a consciência que determina a realidade, mas a realidade que determina a consciência. Então essa pobre senhora, motivada por um contexto de arena romana, abdicando sem saber de sua humanidade e empatia, ao ser provocada pelo apresentador, ao escolher o carrasco que vai atrás dos criminosos, ela se torna agente e vítima de um sistema que a persegue. Mas vamos voltar ao filme. Ela pede que seja liberado o Sub-Zero, que aqui não é nem uma bebida, nem um personagem do Mortal Kombat. E aqui no filme vai lá só pra morrer pelas mãos do Arnold Schwarzenegger, porque afinal esse é um filme do Arnold Schwarzenegger, gente. A produção do programa vai soltando mais caçadores sobre os nossos perseguidos e para apimentar mais aquela edição, eles adicionam Amber, a moça que o Arnoldão quis sequestrar no início do filme, como mais uma participante criminosa do The Running Man. Claro, eles criam uma fake news sobre como ela era comparsa dos delinquentes desde o início. E vários carrascos continuam a perseguição aos nossos protagonistas. Bom, a essas alturas do campeonato, os amigos do Arnold Schwarzenegger, os dois da penitenciária, já tinham ido de arrasta pra cima, como é que se esperar em coadjuvantes em filmes distópicos. Superadas essas mortes irrelevantes, o apresentador do programa faz uma proposta para o nosso intrépido protagonista. How would you like a 3-year contract, guaranteed, a cadre credit line, and a beachfront condo? Sound impossible? What do you think? You cold-blooded bastard. I'll tell you what I think of it. I live to see you eat that contract. But I hope you leave enough room for my fist, because I'm going to ram it into your stomach and break your goddamn spine! Ah! Bom, não dá pra acusar o Schwarza de overacting, porque para início de conversa teríamos que ter um acting. Mas vamos seguir. As pessoas começam a apostar que Ben Richards, o personagem do Arnoldão, seria o sobrevivente desse jogo macabro. I can pick anyone I choose. And I choose Ben Richards. That boy's one mean motherfucker. $200 on Richards! Come on, $200 on Richards! O que eu acho razoável, você apostar num cara com físico impossível que em outro filme salvou a Sarah e o John Connor. Mas ok, nossos protagonistas matam mais um perseguidor, um loucão aleatório do fogo, e a produção começa a ficar meio preocupada dos perseguidos chegarem de fato ao final do game. Eles chamam Jesse Ventura para resolver o problema, porque afinal é Jesse Ventura que não tem tempo para sangrar. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Enquanto isso, a produção edita mais e mais imagens para fazer nosso protagonista parecer um vilão comum. E é aí que o filme chega no seu ápice, pelo menos no quesito da manipulação, em que Jesse Ventura mata os protagonistas em uma cena que faz a audiência vibrar. Enquanto isso, nossos heróis, fugindo, são interceptados por insurgentes que se reagrupam e começam uma revolução contra o sistema. Amber Menges, a personagem de Maria Concita Alonso, trouxe consigo esse tempo todo as provas da manipulação midiática a qual eles foram submetidos. E quando Arnoldão pergunta onde ela escondeu as provas, afinal, eles estavam há horas com colantes laranjas num campo de batalha, a resposta dela é simplesmente magnífica. Where did you hide that? None of your business. Bom, e eis que surge a revolução. Nossos protagonistas avançam sobre o Ministério da Verdade desse mundo distópico. Exibem os vídeos que comprovam não só que os perseguidos do The Running Man nunca conseguem sobreviver e ter como prêmio vidas confortáveis, mas além disso demonstram para a população que Ben Richards, o nosso Arnoldão, não era afinal o açougueiro de Bakersfield, tal qual a audiência supunha. E ao fim e ao cabo, nossos protagonistas comandam uma insurreição nesse mundo distópico. Lie, like our previous winners, Whitman, Price, and Haddad. You remember them? There they are at this very moment, basking under the Maui sun,
Their debt to society paid in full. Food riot in progress. Approximately 1,500 civilians. No weapons are evident. Proceed with Plan Alpha. Eliminate anything moving. I said the crowd is unarmed. There are lots of women and children down there. All they want is some food, for God's sake. As you were, Richards. Proceed with Plan Alpha. All rioters must be eliminated. The hell with you. I will not fire at helpless human beings. Where's it coming from? Network satellite. No final, Schwarzenegger se vinga do apresentador, vira a opinião pública ao seu favor e alcança seus objetivos, que basicamente era sobreviver e dar uns pegas no seu interesse romântico enquanto os créditos finais subiam, e foda-se o irmão dele, que ninguém sabe que fim levou. He's adopted. Bom, o que eu posso dizer sobre The Running Man? É um filme brucutu dos anos 80, com toda aquela bizarrice estética das produções da época. Como a história gira em torno do Schwarzenegger, não dá pra gente saber de fato se a insurreição foi bem sucedida. Se a descoberta da manipulação das informações pela produção do programa despertaram na população algum tipo de visão crítica, a julgar pela forma como as coisas se dão no nosso mundo real, eu diria que não. Mas The Running Man pode provocar algum tipo de reflexão sobre como atrações sensacionalistas podem manipular nossos sentimentos e tirar nossa humanidade um pouquinho de cada vez. Não dá para imaginar que todas aquelas pessoas na audiência eram sádicos com sangue nos olhos, a despeito de eles se comportarem exatamente assim. Meu ponto é que a fonte desse sadismo era exógena, era a realidade moldando a consciência, como eu disse há pouco. Nós gostamos de pensar na nossa sociedade como algo mais evoluído do que as arenas romanas, mas quantas vezes participamos de linchamentos morais através do conforto dos nossos smartphones? Ou usamos um suposto anonimato das redes para sermos cruéis uns com os outros, escrevendo por trás de um avatar coisas que jamais diríamos pessoalmente a alguém. Eu olhava para as pessoas na plateia de The Running Man e as via como vítimas de manipulação e desinformação, da mesma forma como eu vejo quem acredita em barbaridades das mais alucinadas simplesmente porque as recebeu no seu grupo de Zap. Recentemente eu falei sobre O Mundo Depois de Nós, e um sentimento amargo ficou em mim ao final desse filme. Foi o de constatar que a estrutura da nossa sociedade é frágil e pode ruir com mais facilidade do que nós gostaríamos de reconhecer. Além dessa questão, essa sanha homicida da plateia de The Running Man me fez lembrar também uma música dos Engenheiros do Havaí chamada Floyd Flintstone, que em resumo fala sobre uma figura com esse nome que inicialmente é idolatrada, mas que depois é alvo de ódio e aniquilação. Tem um trecho que diz: acenda a fogueira para Floyd Flintstone, vamos queimá-lo vivo, enterrá-lo vivo, o preço é uma prece, pague para ver, compre ingresso. Podemos usar essa frase como um paralelo à cultura do cancelamento, por exemplo, e como ela se tornou um evento de massa muitas vezes bastante lucrativo, não só para quem promove o cancelamento, mas para as plataformas onde esse fenômeno acontece. Afinal de contas, ódio é extremamente lucrativo desde o Coliseu e provavelmente desde antes dele. Mas claro, eu queria também deixar uma ressalva aqui para que a gente não transforme esse debate numa caricatura simplista, porque é fato também que muitas vezes essa acusação de cultura do cancelamento é tão somente uma figura pública sofrendo a reprovação social por uma fala ou comportamento repulsivo ou mesmo criminoso que ela teve. Em resumo, tem gente que merece ser cancelada. E quem decide quem merece isso ou não? O debate público, as conquistas e garantias sociais e, em última medida, as leis. Isso só para início de conversa. Finalizando minha análise, The Running Man pode ser resumido como uma violenta caricatura cafona de um mundo distópico. Mas não se iludam, nosso mundo real pode ser muito mais violento, caricatural, distópico e cafona do que a gente imagina. É isso aí, galera. Curta e compartilhe o vídeo, ligue o sininho e se inscreva no canal para mais desabafos como esse. Eu sou Breno Barata, esse foi o Cantinho do Breno. Até a próxima. Tchau.